Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Dário e esse daqui é o canal Analise Aqui. No vídeo de hoje eu decidi trazer para vocês uma análise um pouco diferente do que vocês estão acostumados, que é uma análise do fundo imobiliário de agronegócio. Esse vídeo vai ser baseado em cima de um comentário que teve no meu vídeo anterior, que era uma análise do KNRI. Se você não assistiu, vai estar aqui em cima para você assistir. Eu deixei uma área lá de comentários para vocês colocarem quais fundos vocês queriam ver nas próximas análises. Teve um comentário do Thiago Simões que ele queria ver o fundo relacionado à agricultura. Então eu achei esse fundo de agronegócio e vou fazer esse vídeo para vocês. E já queria deixar aqui um abraço para o meu primo. Obrigado, hein? Bom, gente, estamos aqui na tela do meu computador agora. Como vocês podem ver, o nome do fundo é o Quasar Agro, ele é do ramo de agronegócio. O ticker dele de negociação, para quem quiser estudar, é o QAGR11. Esse fundo ele é relativamente novo no mercado. O último rendimento que ele teve foi de 0,28 centavos por cota. Isso representa 0,35 do dividend yield dele. Não é tão alto assim o rendimento dele por cota, tá? E se vocês olharem aqui também o retorno pelo dividend yield também não é muito alto. O patrimônio líquido dele está avaliado em 480 milhões. Se vocês compararem com o KNRI, que foi a avaliação que a gente fez no último vídeo, isso não é tão alto assim. Mas também eu vou levar em consideração que o fundo também é muito novo ainda. O KNRI já tem muito tempo de mercado. O KNRI está baseado mais ou menos em 3,8 bilhões na avaliação do patrimônio líquido dele. Se vocês olharem aqui, o valor patrimonial dele por cota seria 95,91, hoje ele está em 78,30. Isso representa aqui no PVP de 0,82. Então vocês conseguem ver que o fundo ele está barato, entre aspas, né? Como eu disse na análise anterior, nem sempre quando o PVP está abaixo de 1 significa que o ativo está barato e que a gente tem que comprar. São necessários olhar outros aspectos dentro do fundo para que você não compre algo achando que só porque está barato é hora de comprar. Tem que analisar outras coisas também que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, depois olhem aqui a descrição, que é super importante vocês olharem a descrição aqui também. Tem bastante coisa que eles colocam aqui na descrição que é super importante também dar uma olhadinha. Descendo um pouquinho aqui, a gente consegue ver as cotações do QAGR11, né? Eu estou olhando aqui no máximo, né, desde que ele começou aqui a ser negociado, que foi no dia 12/11, né, de novembro de 2019. Ele é muito recente. Tem menos de um ano aqui que existe o fundo aqui na parte de negociações. Ele chegou a abrir com 102, atingiu ali em dezembro, dia 30 de dezembro, 123. Depois aqui na época da pandemia, que foi dia 18 mais ou menos de março, foi 64, foi a mínima dele, né? E depois ele atingiu 78. Como vocês podem ver aqui, foi 64 e depois ele atingiu 78. Como ele é muito novo, não dá pra gente se basear só nisso, tá? Então, pra mim, a análise já começa a ficar um pouco mais complicada, porque eu prefiro escolher ativos que já têm um histórico no mercado, para que eu possa tomar minha decisão. Como ele é muito recente, a gente começa meio que a tirar no escuro. Mas assim, depende do grau de risco que a sua carteira vai ter. Cada um sabe o risco que deseja tomar. Então, nessa carteira aqui, se eu fosse adicionar esse ativo na minha carteira, eu certamente colocaria ele muito baixo, alocação muito baixa, porque ele basicamente não tem histórico, então ele é um risco potencial, né? Ele tem um risco muito alto, porque nem sempre por a gente não ver o que ele já passou, isso aumenta muito o risco do ativo. Então eu sempre iria trazer isso para minha análise também. Aqui as informações básicas, né, do Quasar. A gente vê aqui que ele é muito recente. A data de criação aqui da empresa foi em 29 de janeiro de 2019. Investidores em geral, público-alvo, né? Aqui a parte de segmento em outros. Como eu disse, o valor por cota dele foi R$100, né? Começou com R$100. Uma coisa interessante, o patrimônio inicial dele aqui foi de 504 milhões. Se vocês olharem aqui em cima, o patrimônio dele hoje está menor, foi 480 milhões agora. Então isso também é importante avaliar na análise. Se o patrimônio está crescendo, se eles estão conseguindo aumentar o patrimônio conforme o tempo vai passando. No caso aqui do Quasar já diminuiu. Então é importante levar esses aspectos também na análise.
Outra coisa também, ó, a taxa de administração ela é baixinha, você consegue ver que ela é 0,25, né, que é sobre o patrimônio líquido do ano. Só que se você olhar aqui, ó, tem taxa de gestão, que a taxa é bem alta, é 1,25, que já dá 1,5 de taxa aqui sobre o fundo. Então vocês têm que olhar esses dois. Alguns fundos não têm essa taxa de gestão, então sempre é importante olhar isso também. Aqui são dados gerais, né, qual o objetivo do fundo, é importante ler também. Aqui nós chegamos à parte de dividendos do Quasar. A gente pode ver, ó, que ele mal pagou dividendos ainda. Teve cinco vezes que pagou dividendo, então é meio complicado. Eu não posso falar se eu entraria ou não, mas para mim a análise já ia acabar aqui. Eu não gosto de fundo imobiliário que não paga dividendo. Então, eu não ia ficar esperando que ele me pagasse um dividendo fixo, eu ia analisar outros fundos imobiliários, mas tem gente que gosta do setor de agronegócio, acha interessante e deseja arriscar. Então, cada um escolhe aí o fundo que deseja analisar, mas na minha opinião, para mim, eu já ficaria com o pé atrás, né? Porque eu não tenho o histórico de dividendos que o fundo paga, e aqui você consegue ver que é um pouco volátil, afinal foram 5 pagamentos só. Então, começou em novembro com 0,17, aí foi em dezembro com 0,16, depois 0,9, então é pouquinho por cota, né, 0,19, e aqui foi o mais alto, que foi 0,28 em março. Aí você consegue ver que também em abril eles não pagaram. Então, fica um gap aí entre meses, então eu acho que a minha ideia para fundos imobiliários é receber dividendos todos os meses, então não faria tanto sentido na minha carteira esse fundo imobiliário. Aqui, como vocês podem ver, o dividend yield foi aumentando, né, conforme o pagamento dos dividendos. Então, aqui fevereiro, aí março foi 0,35 dos dividendos, que é o que está lá em cima. A parte de simulação, que é bem legal também a gente olhar do Quasar. Se a gente colocasse uma aplicação aqui, ó, de 50 mil em 5 meses, lembrando, tá? Eu até falei isso no vídeo do KNRI, rentabilidade passada não significa que vai ser a rentabilidade futura. Pode ser que aqui dê um prejuízo, mas pode ser que daqui a 5 meses ele comece a dar um ganho. Então, rentabilidade nem sempre significa que vai ser uma rentabilidade futura. Então, tanto para o bem quanto para o mal, né? Não significa que o fundo está indo muito bem, que ele vai se manter estável e continuar indo muito bem. Pode ser que ele venha a cair depois. Então, aqui, ó, a simulação deles é com um montante de 50 mil durante 5 meses. Vocês conseguem ver aqui, ó, que a poupança rendeu R$935 e o Quasar ele teve uma desvalorização. Então, tanto não importa se ele pagou dividendo aqui, ó, que no caso tem R$500, e o fundo ele teve uma desvalorização, né? Ficou 43.264, que isso significa que perdeu 17% ali para a poupança. Então, se você tivesse deixado seu dinheiro na poupança aqui nesse caso, seu dinheiro renderia mais nesse cenário, né, de 5 meses. Aqui, como eu disse, ó, o valor patrimonial por cota ele foi diminuindo, né? De 100 ele foi para 95, aí no final aqui ele chegou em 95, 91. Então ele foi diminuindo, né, o patrimônio líquido. Mas assim, gente, não tem tanto período aqui para analisar, então é meio complicado, né? Os ativos aqui do que é a GR11, né? Ele tem 2 ativos só em um estado, que é no Paraná, né? Então é meio complicado. Eu não gostaria não de ter um fundo que só tem 2 ativos. Muito complicado, ninguém sabe, né, como que são os inquilinos aqui e tudo mais. Teria que estudar um pouquinho mais a fundo para ver como são os inquilinos. Então aqui, ó, são os 2 endereços que os fundos, que os ativos são localizados, né? E aqui, ó, como vocês podem ver, os comunicados do fundo. Eu procurei aqui também a quantidade de cotistas que tem dentro desse fundo. São cerca de quase 14 mil cotistas. Então tem até que um público relevante o fundo, mas eu não entraria nesse fundo nesse momento. Para mim não tem informações relevantes ainda para que eu possa tomar uma decisão concreta de se eu entro ou saio do fundo. Então, olhando aqui, ó,
a carta aqui do gestor, né, um comentário do gestor. Isso daqui estava no fato relevante aqui, se eu não me engano foi nesse relatório geral. Então, olhando aqui um pouquinho, nessa carta, depois vocês podem baixar para olhar, ele fala bastante sobre a parte da pandemia e tudo mais, que vários setores foram afetados, mas que eles olham isso até na parte do setor do agronegócio, não teve tanto, não foram tão afetados assim, porque a parte de grãos continuou funcionando normal. Como vocês podem ver, a parte de mercado, abastecimento continua normal, então essa parte do agronegócio ela não foi tão afetada assim quanto os outros setores. Esse é um ponto positivo do setor. Só que, como o fundo ainda é muito recente, eu analisaria isso antes de entrar dentro do fundo, né? Eu não tenho um histórico tão grande assim para conseguir tomar uma decisão importante. Outro cenário legal aqui, segundo o gestor, é que o câmbio hoje está muito atrativo também para o setor do agronegócio. Se você considerar que o dólar está na sua máxima e o dólar está muito alto, para a parte de exportação, o setor do agronegócio consegue retirar bastante lucro nesse sentido, né? Com dólar alto, então eles conseguem exportar bastante, porque ao olhar no exterior, né? O real está muito barato, então eles conseguem comprar mais mercadoria por um preço menor para eles, né? Mas para a gente consegue ter um valor um pouquinho mais alto por causa do dólar. Bom, gente, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixa seu gostei e ative o sininho também para o YouTube notificar vocês sempre que tiver vídeo novo. Deixa aqui embaixo nos comentários quais fundos vocês querem ver em umas próximas análises. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Fui!